Olá, tudo bem, meus amores? Vamos iniciar a nossa aula de geografia. Na nossa aula de geografia de hoje, a gente vai trabalhar sobre paisagem. Paisagem, mas o que é paisagem, tia Fabiana? Paisagem é tudo aquilo que nossos olhos conseguem enxergar. Tudo que vemos é paisagem. Então, tudo que os nossos olhos conseguem ver, enxergar, que está ao nosso redor, é considerado paisagem. Então, paisagem é tudo que está ao nosso redor, tudo que a gente consegue observar ou enxergar com os nossos olhos. Tudo, né? E isso é considerado paisagem. Agora, existem as paisagens naturais, que são aquelas que não foram modificadas pelo ser humano, que não foram modificadas pelo homem. Quando eu falo homem, eu quero falar homem ou mulher, são pelos seres humanos. Então, existem as paisagens naturais, que não foram modificadas pelos homens, e as modificadas, que já foram construídas, cidades, prédios, estradas, essas são modificadas, porque foram mudadas, construídas novas coisas, se tornando uma paisagem modificada. Antes ela era uma paisagem natural e agora ela se tornou uma paisagem modificada ou transformada. Então, aquela paisagem que já foi construída, cidade, casas ou outras coisas, ela pode ser chamada de paisagem modificada ou paisagem transformada, que foi transformada pela ação do homem, do ser humano. Agora a gente vai ver uns exemplos de paisagem natural e modificada. Olha aí, vocês estão vendo essa paisagem? Ela é natural. Por que as 4 paisagens são naturais? Porque elas não foram modificadas. Do jeito que elas, foram criadas, elas estão. Não existe nenhuma modificação. A natureza está intacta, no seu formato natural. Não existe modificação. Então, ela é uma paisagem natural. Ela está sem mudanças, sem modificações. Olha aí a diferença. Olha só a diferença. Vocês têm 4 imagens. As 2 primeiras de cima são paisagens natural, que você pode ver o quê? Elas não existem, não possuem modificações. Do jeito que ela foi criada, os rios, as árvores estão do mesmo jeito. Abaixo, vocês têm paisagem modificada, que antes era uma paisagem natural, mas o homem construiu estradas, cidades, então elas se transformaram em paisagens modificadas. Eram naturais, todas as paisagens eram naturais, mas o homem, com a ação do homem, o homem foi construindo cidades, estradas, e elas se transformaram em paisagem modificada. Olha nessa outra imagem, a primeira paisagem natural e a outra paisagem modificada. Então, no primeiro momento, era uma paisagem natural, intacta, sem nenhuma modificação. Depois, o homem começou a construir estradas, cidades, e ela foi se transformando. Então, passou a ser uma paisagem modificada, com a ação do homem, com o trabalho do homem, com a necessidade do homem. Vamos agora para a atividade. Bom, na atividade de hoje, vocês vão continuar estudando sobre paisagem, e vocês têm 2 questões. A primeira questão fala o seguinte: circule o que não é natural nesta paisagem, ou seja, foi construído pelas pessoas. Vocês estão vendo aí uma imagem. Qual o objeto dessa imagem que não faz parte da natureza? Quem construiu foi o ser humano, o homem. Qual que foi? Você está observando aí, tem árvore, tem rio. O que foi construído pelas pessoas? Você vai circular, que no caso é a ponte, A ponte foi construída pelas pessoas e ela não faz parte da paisagem natural. Então, você vai circular a ponte, porque ela foi construída pelas pessoas, pelos seres humanos. Então, você vai circular. Na questão 2, vocês têm outra imagem, E fala o seguinte: 2, pinte apenas os elementos naturais. Vocês têm aí imagem de uma cidade, mas eu quero que vocês pintam somente os elementos naturais, só os elementos naturais, que fazem parte da natureza, que não foi criado pelo homem, que é as árvores, os rios, As montanhas, isso fazem parte da paisagem natural. Então, na primeira questão, você vai circular a ponte, que ela não faz parte da natureza, faz parte da paisagem natural. Foi construída pelo homem. Na segunda questão, você vai pintar somente o que é natural, que faz parte da natureza. No caso, as árvores, os rios, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de geografia. Beijos, beijos. Tchau, tchau, meus amores.